Não que deu cheio, aí na outra não tá não. Isso. Vai. Então, ó, essa pinça aqui, ó, tá vendo? Essa pinça aqui não tem precisão. Não tem, né? Não, o tamanho da boca dela aí. E ela também, tem hora que você aperta ela aqui, ela tipo... A A massa é... Ó pra você Isso. ver. Aqui, ó. Essa aqui não tem, né? Não tem precisão, não. Olha essa folga dela aqui, ó. Isso. Tá estragada já, né? Então não é essa pinça aí que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar uma pinça de precisão. Isso aí é ferro, né? É um tipo de ferro. Não é aço. A pinça que a gente vai usar, ela tem que ser de aço. Ó, você vê. Tá vendo? Ela envergou. Eu dobrei ela. Isso é um ferrinho aí, bem ruizinho mesmo. Ó. Dobrou, tá vendo? Então a pinça que a gente vai utilizar é uma pinça de aço, né? O material dela é de aço, o material não empena fácil, não amassa fácil. Borrachado, né? E é um material que tem uma maior resistência, né? A gente tem uma pinça aí que você vai pagar em torno de R$20, e eu tenho pinças aí no valor de 200, 180, 280, R$300, beleza? Que é da marca Killian. As da Killian, a precisão é bem maior, a ponta é bem fina, mesmo é da grossura de uma agulha, chega a ser mais fina que uma agulha ainda, a ponta. Como ela é feita de um material resistente, a ponta ela não vai entortar fácil, ela não vai amassar, certo? Então ela precisa ser aí ou de titânio, ou liga de titânio, ou liga de aço, alguma coisa que seja bem resistente. No da Killian tem. Beleza? Então é com essa pinça aí que você vai trocar os capacitores. Vai retirar e colocar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá sobre o conteúdo dos capacitores. Então, ó, capacitores antigamente eram chamados de acumuladores, certo? O capacitor também condensadores. Ele opõe a passagem da corrente elétrica armazenando a corrente elétrica de forma eletrostática. Então esse capacitor ele consegue armazenar energia dentro dele de forma eletrostática. Beleza? A principal característica de um capacitor é a sua capacitância, ou seja, a sua capacidade de armazenar cargas elétricas. Então, dos três aí, a principal característica dos três é armazenar cargas elétricas. Pronto. E aí, como é que funciona esse armazenamento? Eu disse que é através de um processo eletrostático, né? O que é que tem dentro desse capacitor? Tanto esse maior, tanto menorzinho. Dentro dele tem duas placas. Duas placas, beleza? É como se eu pegasse aqui, ó. Eu pego isso aqui é uma plaquinha, né? Ok? E eu vou pegar outra placa, duas placas. Essas placas são de materiais diferentes, não são iguais os materiais. Essas placas elas são colocadas, elas são fixadas dentro do capacitor, uma paralela à outra, né? Ou seja, uma do lado da outra, ok? Elas têm, no meio delas tem um material que é um isolante elétrico, que a gente chama de dielétrico. Então eu tenho as duas placas. No meio das duas placas eu vou ter o isolante elétrico, um material que isola, que não deixa uma encostar na outra. E aí o que acontece é o seguinte, quando eu vou carregar o capacitor, quando eu conecto ele na fonte, ou na bateria, ou na pilha, o que for, uma placa vai acumular os elétrons positivos e a outra placa vai acumular os elétrons negativos. Beleza? Então na hora que eu for carregar, eu vou pegar lá a bateria, ou o que for, a fonte, o que for, eu vou conectar o positivo numa placa e eu vou conectar o negativo na outra placa. Então, ó, positivo nessa placa, negativo na outra placa. E aí as placas estão uma do lado da outra, certo? E aí essa placa aqui vai ficar carregada com os elétrons positivos, vermelho, e essa outra aqui vai ficar carregada com os elétrons negativos.
E aí o seguinte, como é que esses elétrons eles ficam aqui? Porque na hora que eu conectar, elas vão carregar, está carregada, né? Na hora que eu desconectar o cabo, a intenção é elas descarregar, ok? Tirei o cabo aqui, ó, vai descarregar. Como é que elas conseguem armazenar energia? Através de um campo elétrico que é criado entre as duas placas. Esse material aqui, ó, que é o dielétrico, tem a placa A, placa B. Esse material que fica entre as duas, que é o dielétrico, ele propicia um campo elétrico, ele favorece um campo elétrico entre as duas. Não é campo magnético, não, campo elétrico entre as duas placas. O material que é constituído dessas placas também ajuda nisso aí. Então toda a estrutura do capacitor faz com que crie um campo elétrico entre as duas. E dessa forma, uma fica carregada com elétrons negativos e a outra fica carregada com elétrons positivos. Beleza? Então, ó, um capacitor consiste de duas placas de metais separadas por um dielétrico. Aplicando-se uma diferença de potencial entre as placas, ou seja, diferença de potencial é tensão. Beleza? Com potencial positivo na placa A e com potencial negativo na placa B, ou seja, positivo na A e negativo na B, carregando as duas simultaneamente e ao mesmo tempo criando um campo elétrico entre as duas placas. Então é o campo elétrico que deixa elas carregadas, que elas vão permanecer carregadas graças a esse campo elétrico. Beleza? A energia que o capacitor armazena é resultado do campo elétrico criado entre elas. Tranquilo? E em que momento que ela, quando ela estoura, ela derrama um líquido? Quando ela vai esquentando, às vezes eu tenho um capacitor aqui, ó, e ele vai aquecendo, esquentando. Como é que ele vai esquentar? Primeiro pelo ambiente, né? Exemplo, Montes você pega Montes que é muito quente, né? Tem dias aí que chega ao quê? Uns 30 e 40 graus, né? E o equipamento, se for um equipamento bem fechado, né? Ou seja, pouca ventilação, tem o calor de funcionamento do equipamento e tem o calor do dia também. Junta isso tudo aí, tem um líquido aí dentro para isolar, para ajudar a isolar, ele começa a ferver e ele acaba estourando. Esse aqui deve ser, esse aqui parece que é estourado. Começou a querer estufar. Aqui, ó. Você mostra para os meninos aí. Outro detalhe, se eu tenho uma variação de tensão, né, você tem uma tensão maior que é aplicada sobre o capacitor, ele também vai estourar. Se você observar, ler no corpo do capacitor, ele diz aí com relação à tensão. E também fala com relação à capacidade de armazenamento. Exemplo, seu nome é? Regan. Regan. Os capacitores estão com você aí, me fala qual é o valor de tensão deles. 16 volts. 16 volts. Então, se eu aplicar uma tensão maior que 16 volts, com o tempo ele vai inchar e vai estourar. Certo? E a capacidade de armazenamento dele? 1000 microfarads. 1000 microfarads, né? Então eu tenho uma letrinha aí, ó, que é não é o U, isso é o Mi, é uma letra grega. Ela é assim, ó. O U é assim, né? Isso é o U. O Mi, ele tem uma perninha maior. Aí na impressão aí não dá para perceber muito, mas tem uma perninha maior. Tá dando, perfeito. Então esse aí é uma letra grega, chamada Mi. E esse M que tem na frente, você sabe? Qual é o que você fala? Esse Mzinho? Deixa eu ver aqui. Ele parece. Não, aqui é código do fabricante. É fabricante, né? É, de boa. Aí tem o nome aí, a marca, né? A marca que é ele é o quê? Epicus. Epicus. A marca dele é Epicus, né? Aí fala a temperatura que ele aguenta, quantos graus que ele aguenta? 105. 105. Passou de 105 ele estufa. Começa a estufar, inchar, pode até estourar. Todo mundo enxergou isso aí no capacitor, os seus aí? Todo mundo enxergou, né? Então, exemplo, se eu pegar um capacitor desse aí e colocar ele para carregar e ele passar, eu colocar uma tensão maior que a que está aí, ele vai estourar. A parte boa. Um pouquinho.
Tem fonte aí pra todo mundo aí? Tem. Essa aí tá ligada, não? Essa aqui, ó. Fica. Beleza. Aqui. 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 Olha só, esse capacitor eletrolítico aí, ele tem aí o polo positivo e o polo negativo. Esse capacitor dizemos que ele é polarizado. Eu tenho polarização para esse tipo de capacitor. Quando eu pego um capacitor cerâmico e capacitor poliéster, eu não tenho polarização. Eu posso ligar de qualquer jeito. Certo? Então, o capacitor eletrolítico, ele tem polarização. Na verdade, a gente não guia pelo tamanho dos terminais, não. Alguém sabe me dizer onde é que é o positivo e o negativo aí? Também guiamos pelo tamanho do terminal. Olhando pela imagem aqui, seria o que está traçado negativo, né? Mas Sim. seria isso. Olha só, esse capacitor ele tá zero, é novo. E os terminais dele, quando ele vem novo, é assim, o maior e o menor. O maior é o positivo, o menor é negativo. Só que a gente não segue a orientação, não é pelo tamanho dos terminais. Porque se eu cortar aqui, aí, né? A orientação é pela faixa que tem aqui, ó. Ele tem uma faixinha branca no material do capacitor. Essa faixa aí indica que é o negativo. Negativo. Isso. Beleza? Então vamos lá, todo mundo está com a fonte aí. Pega a fonte, olha o nível de tensão desse capacitor seus aí, é 16 volts, não é? Vocês vão colocar para mim na fonte, vocês vão colocar para mim 3 volts. A corrente, vocês vão colocar lá para mim a corrente de 10 mA. Certo. Deixa eu ver maiorzinho seu aqui. Como é que é a corrente? Corrente amperagem. Corrente aqui. 10 mA. Aqui você colocou 1 A. 10 mA você vai pôr aqui, né? Vou colocar uma tensão menor aqui também. Pode colocar 5 volts pra mim. Colocou? Todo mundo colocou? Não, peraí. Não tô vendo como é que é o esquema aqui. Coloca 5 volts. Colocou 5 volts aí? Todo mundo colocou? Colocou. Agora, Beleza. e a amperagem? Como é que faz para Coloca colocar? 10 mA. 10 aqui, ó. Só apertar aqui corrente. O meu, ó, 0.010. 0.010. Pronto, fizeram. 0.010. Todo mundo colocou? 0.010. Só que ele não segura, não. Eles eram. É, som. Eles são, né? Eu já expliquei isso a vocês. É isso mesmo. Então, ó, vamos lá. Ó, existe uma diferença entre o capacitor e bateria.
A diferença do capacitor para a bateria é o seguinte. É que o capacitor é muito mais simples na constituição, ou seja, nos componentes que tem lá dentro. O capacitor armazena energia enquanto a bateria produz energia através de um processo químico. Então, quando você pega aí uma pilha de controle remoto, ali eu tenho um processo químico, eu tenho alguns componentes químicos ali, e ali aquele componente químico vai produzir energia, né? Então, exemplo, quando você pega um relógio, seu relógio tem uma bateriazinha aí. Essa bateria ela fica produzindo energia. Esse tipo de bateria. Porque a bateria do smartphone é diferente, a gente injeta energia para ela, né? Acabou, a gente vai lá e coloca para carregar e injeta energia de novo. E aí ela acumula, beleza? Essa aí ela produz energia, ou seja, quanto tempo que dura uma bateria dessa no relógio? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Depende, é uns 6 meses. Esse meu aqui é 6 meses. 6 meses. Então é 6 meses produzindo energia. Produzindo e o relógio consumindo. Produzindo e o relógio consumindo. Eu tenho relógio aí que chega a durar 1 ano ou mais um pouquinho. Então a bateriazinha ela produz energia e o relógio consome essa energia. Beleza? O capacitor não, ele não produz energia, ele só acumula. Eu injeto energia nele, ele consome, pega o que ele precisa e guarda, acumula aquela quantidade ali. Só que o capacitor é o seguinte, no processo de carga, ele carrega rapidamente. E para descarregar, ele descarrega também rapidamente. Ele não fica ali descarregando lentamente, não. Ele acumula energia rápido, ele consome rápido. Não descarregar, descarrega rapidamente. Esse aqui está com problema, eu vou mostrar com você esse aqui, ó, esse grandão aqui. Está com problema? Me dê um aqui. Esse aqui, ó, deixa eu escrever inchado. Esse aqui, ó, é de 1016. Então eu vou colocar aqui, ó, 16. Deixa eu passar. Mais um. 16 volts. É o mesmo do aqui, ó. Vou colocar a corrente aqui. Pode deixar os seus quietos aí, não mexer não. Vou colocar aqui 1 amperes. Pronto, 1 amperes. 16 volts, 1 amperes. Aí eu tenho negativo, positivo. Prestem atenção aqui, ó, no consumo de corrente. Na hora que eu conectar ele, ó. Tem outro aí? Tem. Não, esse aqui tá aí. Acertar esse, tá bom. Negativo tá aqui, isso. Esquentou. Tem uma coisa errada aqui. É 16 volts mesmo. Tá certo, mas a fonte... Alguém coloca 16 volts? Coloca na fonte isso aí. Coloca 16 volts. O negativo sempre é esse está do lado dessa linha aqui. Ah, olha o erro meu aqui, desculpa aí, gente. Professor? Tá invertido? Ah, ele tá invertido aqui. O negativo sempre é desse lado aqui com essa linha, né? Isso. Então vamos lá. É erro meu aqui. Bocada minha, minha boquice. Tá invertido aqui, ó. Então, ó, reparem lá embaixo, viu? Uhum. A gente teve uma corrente aqui, essa corrente ela foi diminuindo até que sumiu. Então, quando a corrente sumiu, quer dizer que já está carregado. Ele não fica consumindo energia a todo momento. Ele só armazena o que ele precisa. Carregou, armazenou. Pronto, já tem energia armazenada. Eu posso deixar ele conectado? Pode, mas você está vendo? Ó, ele não está consumindo energia. Carregou, carregou. E o que é que consegue entender que está carregado e... Aqui eu estou mostrando para vocês entenderem, na máquina, na fonte. Uhum. Então, ó, já descarregou. Então vamos lá, vou carregar de novo. Negativo, negativo. Positivo. Pronto. Acumulou energia. Eu vou descarregar ele aqui, ó. Vou fechar um curto. Vou pegar aqui, ó. Vou fechar um curto. Carregar de novo. O legal é pegar um que tem uma potência maior. Um estralo. Dá um estradozinho bonito.
Deixa eu ver aqui se vai dar pra Eu vocês. sou meio medroso com esse trem. Não, esse aqui não tá. Alguém tem um maior que 1000 aí? Daqui a pouco os caras pegam os capacitores grandes aí. Nem ele morrendo aí. Então, ó, o capacitor, ele só acumula o que ele precisar. Repara de novo lá na corrente de baixo, ó. Conectei, carregou, zerou, tá carregado. E aí, se eu desconectar aqui, ó, ele fica carregado. Enquanto ele estiver aqui assim, ele tá carregado. Posso jogar pro ar, para baixo, para cima. Ele só vai descarregar quando eu fechar um polo com o outro aqui, ó. Deu um estralozinho, se vocês tivessem olhado vídeo, se vocês viram aí. Então ele dá um estralozinho descarregando. E aí o seguinte, eu vou colocar aqui 3 volts, né, que vocês colocaram. Pode ligar aí, ó, 3 volts. 3 ou 5? 5 volts, vou deixar 5 volts aí. 5 volts. A corrente lá, a gente colocou em 10, vou colocar lá 10 mA. 10 mA. E aí a gente vai ligar ele aí. Negativo onde é que tem a faixinha. Positivo onde é que está sem a faixinha. Pronto. Ele carrega com a tensão mais baixa. Vocês viram aí que consumiu e depois subiu, carrega. Você consegue carregar ele com essa tensão mais baixa, sem problema nenhum. Ok? Ele armazenou energia. E aí, só que a intensidade agora não é igual à de 16 volts. Pode colocar aqui? Pode ligar e olha para a fonte para vocês verem. Então, eu consigo armazenar carga com esse capacitor através de 5 volts? Consigo sim, sem problema nenhum. Eu não preciso de 16 volts para armazenar energia dentro dele. Eu não preciso desse valor. Eu posso ter valores menores. E eu posso ter também corrente menor. Eu não preciso dessa corrente toda aí. Certo? Se eu colocar acima de 16, então vamos pegar aqui um menorzinho. Aqui, ó, esse aqui é 16 volts. Então vamos colocar lá, ó. 16 volts, menorzinho. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Em 20. Pera aí. Deixa eu pôr um pouquinho de corrente aqui. Beleza? Eu fui. Se eu colocar uma tensão maior, dá isso aí. Tem que avisar mais, José. Se assustou aí? Entenderam, gente? Se eu colocar uma tensão maior, dá isso aí que vocês viram. Aí no caso não que você aumenta mais a corrente, né? Não, até que a corrente não influencia, não. É porque quando a corrente está baixa, ele vai demorar para estourar. Ele vai estourar, mas vai demorar. Beleza? Eu coloquei a corrente aqui para ir mais rápido o processo. Ah, tá. É porque a corrente baixinha, ele vai esquentando, esquentando, esquentando. Nós vamos ficar aqui o dia todinho e no final da tarde ele estourar. Aí eu coloquei uma corrente mais alta para ir já um processo mais rápido. Beleza? A tensão influencia. Eu não posso colocar uma tensão maior que o capacitor consegue sustentar. Acontece isso aí que vocês viram. Beleza? A corrente aqui, tanto faz, tanto fez. Eu posso colocar uma corrente baixa, uma corrente alta, não tem problema nenhum. Se eu colocar uma corrente baixa, ele demora um pouquinho para carregar, mas ele carrega. Se eu colocar uma corrente mais alta, ele vai carregar mais rápido ainda, mas não vai explodir por causa da corrente, ele vai explodir por causa da tensão. Beleza? Tranquilo? Você assustou? Então, fica muito esperto com o capacitor eletrolítico. Eu fiz com esse aqui, ó, esse menorzinho. Menorzinho, eu fiz com esse menorzinho. Se eu fizer com esse aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Então, muito esperto com relação à polarização do capacitor eletrolítico. Fica muito esperto com relação ao valor de tensão.
Se eu for instalar um capacitor, eu tenho que instalar o capacitor com o mesmo valor de tensão. Eu não posso instalar um capacitor com uma tensão menor, sempre maior. Exemplo, eu pedi para vocês colocarem 5 volts na fonte, ou 3 volts. O capacitor é de 16. Ele vai carregar? Vai, normal. Não tem problema nenhum. Ok? Então, se eu tiver um nível de tensão, exemplo, eu tenho 16 volts, eu vou usar um capacitor de 16. Se eu pegar, eu tenho 16 volts, eu colocar um capacitor de 5, não aguenta, vai estourar. Mas se eu tenho 16 volts e colocar um capacitor de 25, beleza, sem problema nenhum. Então, quando eu for substituir um capacitor, ou eu coloco do mesmo valor, ou eu coloco tensão acima. Valor acima. Beleza? Tranquilo? Os microfarad é a quantidade de carga que ele consegue acumular. Beleza? Esse aqui mesmo é de 3.300. É porque ele não está funcionando que presta. Senão eu ia mostrar para vocês. A voltagem desse aqui, ó, é 35 volts. Então o máximo a gente chega aqui é 32, né? Então, ó, é que ele não está funcionando que presta. Deixa eu ver aqui. Não está carregando. Ele acumula energia e na hora que a gente fecha aqui o curto aqui, ele dá um foguinho, dá um pipoquinho. Né? Então esse aqui não está acumulando energia, está com um problema. Se eu pego o exemplo, esses aqui, ó, os grandão aqui, ó, da fonte. Olha o tamanho desses aqui. Né? Esses aqui trabalham com 220 volts. 220 volts. Então ele armazena uma tensão, ou seja, uma carga, onde que a diferença de potencial dessa carga é 220, ok? E ele é de 470 microfarad, que é a quantidade que ele consegue armazenar aqui dentro. Beleza? Eu tenho capacitores que trabalham com a tensão baixa, exemplo, 16 volts, e a capacitância é 5.000 microfarad. Então ele consegue armazenar uma quantidade de carga maior. E na hora que você vai descarregar o capacitor, ele não vai descarregando devagar, ele descarrega tudo de uma vez. Por isso que na hora que a gente fecha o curso, dá um pipoquinho, uma faísquinha de fogo. Porque ele descarrega tudo de uma vez. A faísquinha de fogo dá é mais ou menos igual assim, ó. Deixa eu ver se... Mais ou menos isso aqui, ó. Essa faísquinha. Beleza? Tranquilo? Pode encostar aí. Então não ficou com medo agora? Todo mundo ficou com medo agora de ligar. Pode ligar aí, vocês verem como é que carrega. Pode descarregar fechando curto, ele vai descarregar. Esse aqui é de 16 volts. 16 volts, positivo, positivo, negativo, negativo. Mas aqui pode deixar assim, né? Pode deixar de 5, tá de boa. Gente, deixa eu falar com vocês podem ficar preocupados, eu não vou pôr nada para explodir na cara de vocês não, viu? Nem claro, vocês não levar choque não, hã? Até mesmo que a tensão é pouco. Esse aqui carregou. Dá 16 volts, tá? Troca de ajuste, né? Aqui. Pode encostar um no outro, ou então pega a chavinha aqui, ó, tem a chave aqui, ó, encosta aí. Aqui, ó. Assim, ó. Você pega o capacitor e encosta assim, ó. E aí fecha tudo, descarregou. Deixa eu ver se eu acho um maior aqui pra vocês enxergarem. Isso aí tá fraquinho demais. Não tá dando nem um foguinho. Hã? Deu foguinho no meio? Não faz isso boa. Eu acho que o seu deu porque você carregou, ele tem 15 volts, o nosso tá de 5. É, mas o que o meu é 16, meu Não, mas. Não, Coloca. Esse aqui também é 16. Né? Coloca 16. Não, aí, mas você pode tem que colocar aumentar lá, 16. porque senão ele demora mais. Coloca 16 aí. 16, mas não vai estar. Vai não, moço? Segura. Vou ficar tranquilo, moço. 16 volts, vou colocar. 16 volts para pôr. Coloca a corrente, pode colocar o ampere para ir mais rápido. Coloquei 10 amperes aqui. Pode ser 10 mA. Coloca 1 ampere. Pode ficar sossegado. Ah, 10 gente. mA é verdade. É. Por 10 Vou pegar amperes aqui aqui. rapidinho só pra ver se tá certo aí. 16. Isso. 1 ampere. E um Pode ficar sossegado, gente.
eu ver se eu consigo fazer com esse aqui. 16 um ampere só? Não é 10 Só. mil ampere não, né? Não, coloca um ampere. Aí tem que colocar e tirar rapidão, né? Não, pode você colocar e encaixar e segurar, nada. Você é doido. Opa, esse aqui saiu. Agora saiu uma faísquinha. Sabe uma faísquinha, né? Beleza. Vamos ver se esse aqui vai dar um foguinho melhor. Ixi, esse é um pouco. Bom. Não, vou só fazer mais não. Positivo. Negativo. Carregou. Deixa eu ver se vai dar uma faísquinha boa pra vocês enxergarem. Viu? Beleza? Então, ó. Se eu carregar ele aqui, ó, ele vai consumir só o que ele precisa. Só inicialmente. E ele carrega rápido, tá vendo? Nem faz mais dá, porque ele já carregou. Ou seja, o potencial que está aqui está igual ao potencial que está saindo aqui. Por isso que nem dá mais faísca. Tá vendo? Carregou, já era. A questão da igualdade da explosão dele é só se fosse maior do que ele suporta, né? No caso. Isso, é. Se Se eu colocar essa tensão maior que ele suporta. Se vai até no limite dele, ele vai carregar e já é. Não pega mais carga. Não pega mais carga, não. Pode deixar ele. Aqui, ó, eu liguei ele, ok? Conectei e ele já carregou. Ele não pega mais, não. Posso deixar aqui, ó. Tá vendo que eu não tenho corrente nenhuma consumindo? Então eu estou mostrando para a fonte para vocês enxergarem que ele não consome mais energia. Consumiu, acabou. Não consome mais energia. Certo? Ele não vai acumulando, Ele acumulando. executa o trabalho dele. E pronto. Executou o trabalho dele, já era. Ele não fica acumulando, não. Deixar aqui, ele vai ficar aí, mas não vai carregar nada. Ele não estoura não, se deixar Também não estoura, não. O que está acontecendo aqui? O potencial que está aqui, a diferença de potencial que é na fonte é de 32 volts, não é? Uhum. A diferença de potencial que está aqui também já é 32, é igual. Está igual ao que está saindo da fonte. 32, 32. Ele acumulou a quantidade, chegou no valor que ele precisa, acabou. Ele não vai ficar consumindo mais. Consumindo mais não. Chegou. Beleza? Aqui eu estou descarregando ele forçadamente. Estou forçando, né? Fechando o curto. E ele está descarregando. Beleza? Lá no circuito, qual o papel que ele vai fazer? Se chegar no ponto que precisar de energia urgente, ele fornece. Né? Vou explicar aqui, ó, as funções. Sensor, ele funciona como oscilador, filtro de ruídos em sinais de energia, absorver pico, divisor de frequência, armazenamento de cargas em sistema de flash de câmera. Lá na câmera tem um bichinho desse aqui, ó, que é essa câmera antiga, lembra? Você bate uma foto, aí ele faz. É esse aqui carregando. Aquele barulhozinho lá que vocês escutam, é esse capacitor carregando. Ele carrega, e aí ele acumula energia, e aí como ele consegue? Exemplo, eu tenho aqui 32 volts, 1 ampere. Ele vai acumular energia, mas na hora que ele vai soltar, ele solta essa energia toda que ele acumulou. Então, dessa forma, na hora que ele solta uma quantidade muito grande de energia. Muito maior do que essa fonte aqui, ó, de carga. Muito maior que a fonte. A fonte está fornecendo 32 volts e 1 ampere. É uma carga. Uhum. É uma potência. Quando eu conecto aqui, ó, ele vai carregar um valor de carga. A intensidade é 32 volts, mas a corrente aqui vai ser um pouquinho maior, que vai estar acumulada aqui. Beleza? Tranquilo? Então, para carregar, ele pode usar qualquer corrente. Sim, eu posso colocar, ele vai carregar. Se eu colocar uma corrente baixa, ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai carregar do mesmo jeito. A corrente vai, no caso, vai mandar a intensidade, né? Sim, a intensidade é esse aqui, 32 volts. É. A corrente é a quantidade. Quantidade. Isso, quantidade de elétrons. Elétrons. Isso. Beleza? Então, ó, no flash da câmera, lá tem um capacitor. A tensão que sai desse capacitor no flash da câmera é uns 300 volts. Eu tenho duas pilhinhas, lembra? Duas pilhas que você coloca lá. Eu tenho um inversor. O inversor vai converter esse valor de 3 volts para um valor de 3.000 volts. Ele armazena essa energia. Na hora que você aperta o botão, ele joga a energia toda, descarrega toda. Beleza?
Como bateria temporária em som automotivo, que é o mega capacitor, acelerador de partícula, sintonizador de rádio, no starter de portão eletrônico e em fontes de alimentação. Que essa fontinha TX, ó, isso aqui é fonte de alimentação, tem eles. Tá aqui, ó, mostrei pra vocês estouraram, né? Beleza? Aqui estourou por causa de calor. Esquentando, esquentando, ele vai secando, vai até que ele abre o bico. Vamos lá, ó, eu vou falar aqui uma aqui, ó. Mega capacitor. Como é que funciona o mega capacitor? O mega capacitor nada mais nada menos que é um capacitor eletrolítico, que é esse aqui, ó. Só que ele é desse tamanho, bem grandão. Quem já trabalhou, quem já viu som automotivo, você vê que tem um bujãozão lá que eles instalam, né, um redondo, um cilindrozinho redondo, que eles instalam no som por causa do grave, para melhorar lá no grave. Então vamos lá. O que acontece com o mega capacitor? Ele acumula energia. Reagan tem lá um carrinho lá, comprou uma Hilux, acabou de comprar uma Hilux. Reagan quer instalar um som automotivo na Hilux. Vai lá na equipação e acessórios, fala com o pessoal, ó, instala para mim aí 2 módulos de som aí de 5.000 watts, mais ou menos. Coloca aí uns 4 alto-falantes de 15, umas 20 cornetas e uns 10 tweeters. Pronto, montou o som lá na Hilux todinho, colocou as caixas, ocupou todo o espaço lá na parte traseira da Hilux. Aí eles viram e falam assim, a bateria? Ah, mas deixa essa bateria bem, mãe, não sobrou espaço para colocar a bateria aqui não. Porque a bateria tem que ser aquelas de caminhão, né? Ah, não sobrou espaço não, vai ficar pesado o carro, vai gastar mais combustível, deixa essa bateriazinha simples aí. Eu vou usar mesmo só um sonzinho mais ou menos, só para mostrar, beleza. Reagan vai para a roça, né, lá na casa dos parentes, leva a Hilux com o som. Chega lá, mostra os parentes, os primos, primória e tal, aquele negócio todo. O que acontece? A bateria que está na Hilux, ela fornece uma tensão e fornece uma corrente. Ok? Juntando os dois componentes, ou seja, tensão versus corrente, eu tenho uma potência. É um valor de potência. Reagan liga o som, coloca lá em 20%, 30%, dá um som até alto, né, em 20%, e bacana, dá para reutilizar de boa, não está consumindo muito, 100% da bateria. Se a bateria começar a descarregar, a Reagan liga a Hilux, deixa, e a Hilux vai repor essa carga na bateria, beleza? Aí o primo de Reagan vai falar assim, moço, tem um pendrive ali, peraí, vai lá e pega um pendrive, tem uns funk lá, entrega para Reagan. Reagan, coloca aí para mim tocar, coloca aí para tocar. Reagan coloca o pendrive, não, moço, aumenta mais, Reagan vai e aumenta mais o som. E aí onde é que está o problema? Eu vou falar como se os equipamentos conversassem um com o outro, né? Eu tenho lá um módulo automotivo, que é a potência, eu tenho a bateria e tenho os alto-falantes. E aí o que acontece é o seguinte, o aparelho lá, o sonzinho com o pendrive, ele percebe que tem lá uma música com os graves, e aí ele vira lá para o módulo automotivo e fala assim, ó, para a barra de som, ó, o cara colocou aqui um som, um funk, e vai ter uns graves aí, como é que é? Você aguenta o batidão? Aí o módulo, não, aqui é 5.000 watts, pode deixar o pau cair a folha que eu resolvo aqui. Aí o módulo vai para o alto-falante, falei, alto-falante, você aguenta? Aí não, aqui aguenta, 2 alto-falantes de 15, sem problema nenhum. Beleza. Aí o módulo vira para a bateria e fala assim, deixa eu te falar, eu vou precisar de mais energia nos graves. Você tem energia? A bateria, ô moço, o cara colocou um alto-falante bom, um módulo bom, mas não colocou bateria, não tem energia, não tem potência suficiente. Certo? Não tem, então vamos ver o que dá para fazer, né? Vamos tentar reproduzir esse grave. E aí quando chega no grave, o que acontece? Não tem potência suficiente, o som desliga. Consome toda a potência que tem e o som cai. Por que o som desliga? Por que o som cai? O módulo automotivo, ele trabalha... Vamos lá, o módulo automotivo, ele trabalha com 12 volts, ok? A bateria, ela tem uma tensão máxima e uma tensão mínima, né? Então a tensão mínima da bateria está entre 10 volts. 10 volts ela já está quase carregada. 10 volts. Quase carregada, né? E a máxima
A máxima é 14 ou 15, mais ou menos, né? Vou colocar aqui no gráficozinho. Então a máxima dela lá é 14 volts. Ela está com 100% de carga, né? E o módulo é 12 volts. Se aumentar um pouquinho para 14, normal, o módulo funciona. Se ela cair para 10, o módulo tende a desligar. Ele tem lá um sistema dele de proteção, é insuficiente para ele, ele desliga. E aí quando está rolando a música normal, vai estar entre esses valores, né, a bateria. Quando rola o grave, quando vem o grave, puxa muito, exige muito da bateria. E dessa forma, a tensão dela que estava aqui cai para cá, para 10, na hora que gera o grave. Ok? Cai rapidamente e volta. Beleza? Porque eu tenho o exemplo, o som está aqui, né? Então eu tenho o grave, ele cai aqui e volta. Se eu vou reproduzir outro grave, ele vai exigir da bateria, então vai puxar, dar aqueles picos mesmo de energia, ele vem até 10 e volta. E aí o som fica assim, desligou, aí liga lá de novo, vem o grave, ele cai de novo, desliga e fica aquela bagunça, né? O que o capacitor vai ajudar nisso aí? Quando eu instalar um capacitor, ele vai carregar junto com a bateria. Então vou colocar aqui, ó, capacitor. Vou colocar aqui, capacitor. Então quando eu conecto o capacitor, eu ligo o capacitor junto com a bateria. O capacitor vai consumir potência da bateria. Aí vai ficar antes do módulo, né? E vai ficar junto com a bateria, antes do módulo. Certo. Pode colocar do lado ali, não tem problema não. Ou então próximo do módulo mesmo, não tem problema. Então o capacitor ele vai acumular energia. Então, ó, no capacitor vai ficar 12 volts. Se for 12 volts, se for 14, o capacitor vai ficar com 14, beleza? Então o capacitor vai ficar com 12 e a bateria com 12 volts. Quando for reproduzir o grave, que for precisar de potência, o capacitor ele consegue fornecer, suprir essa falta. Né? Então quando chegar nesse ponto aqui, que eu precisar de mais potência, o capacitor tem potência acumulada. Então dessa forma, eu não vou ter mais esse pico. Ele vai ser preenchido pelo capacitor. Aqui também não vai ter, ele vai ser preenchido pelo capacitor. Então o capacitor, como ele é um dispositivo que carrega rapidamente e descarrega rápido, ele consegue rapidamente carregar para o próximo grave. Deu grave, o que acontece? Ó, a bateria fala, ó, eu não tenho potência, mas meu amigo aqui do lado vai me ajudar. Né? É como se você fosse fazer um serviço, você não aguenta pegar lá, levantar alguma coisa, mas tem alguém que vai te ajudar.